dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Esse tempo tão especial que Deus tem nos dado para compartilhar da palavra de Deus e vivermos juntos esse tempo de devoção, de oração. E o texto bíblico da leitura de hoje é Lucas capítulo 22, do verso 54 ao capítulo 23, verso 12. E a expressão que eu gostaria de compartilhar com vocês está no verso 54 do capítulo 22, que diz assim: Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Todo o processo da crucificação de Jesus deixa lições muito significativas para a nossa vida. No momento em que Jesus foi preso, diz a palavra de Deus que os discípulos fugiram. Aqueles amigos que andaram com Jesus durante todos aqueles anos, ouviram os seus ensinos, estavam acostumados a ver as reações de Jesus diante das mais diferentes dificuldades. Era estranho para eles ver Jesus entregue, obedecendo de uma certa forma a palavra do profeta Isaías. Ele estava sendo entregue como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Mas para os discípulos que viram Jesus repreendendo o mar, viram Jesus expulsando demônios, viram Jesus usando de sua autoridade em tantas situações diferentes, era muito estranho vê-lo calado, vê-lo se entregando ao sacrifício. E lógico que o pavor daquele momento faz com que os discípulos fujam. E a Bíblia diz que Pedro o seguia de longe. Essa expressão, ela tem dois importantes significados. Primeiro, ainda que de longe, Pedro seguia. Se os outros fugiram, Pedro ainda manteve uma relação com Jesus. Ainda que seguindo de longe, Pedro seguia todo aquele evento. Mas quando a gente segue a Jesus de longe, a uma certa distância, que a gente imagina ser uma distância de segurança, mas na verdade a segurança está em seguir a Jesus de perto, a gente abre brechas. E tem muita gente que segue Jesus assim, igual Pedro, sem muito comprometimento, segue a Jesus, mas sem muita intensidade, segue a Jesus, mas sem muita entrega, segue a Jesus, mas sem muito compromisso, segue a Jesus, mas está ocupada com as coisas da vida, então segue a Jesus, mas não tão de perto. A consequência imediata na vida de Pedro é que ele vai viver a experiência da negação. E o texto, na sua continuação, vai dizer que Pedro, ele seguindo a Jesus de longe, ele se assentou numa fogueira junto com algumas pessoas que estavam ali em volta, e Pedro se sentou com eles. Quando a gente segue a Jesus de longe, a gente corre o risco de se assentar junto com aqueles que não querem nada com Jesus. E aí a Bíblia diz que uma criada notou Pedro e disse: esse homem era um dos seus seguidores. E Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Um pouco mais adiante, diz a palavra de Deus que um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. E Pedro retrucou, dizendo: não sou. Uma hora mais tarde, quer dizer, a coisa demorou um pouquinho mais de tempo, um outro homem afirmou: com certeza esse também estava com ele, porque é galileu. E Pedro respondeu: homem, eu não sei o que você está falando. E nesse momento o galo cantou. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. E aquele olhar de Jesus fez com que ele se lembrasse das palavras de Jesus, quando Jesus disse: olha, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes.
E aí a Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente pelo fato de ter negado a Jesus. A grande lição que nós temos aqui é que nós devemos seguir a Jesus de perto. O lugar de segurança é estar perto de Jesus. O lugar de amparo é estar perto de Jesus. Por isso, mesmo que você seja pressionado por tantas situações deste mundo, para que você siga Jesus de longe, não faça isso. Aprenda com a experiência de Pedro. É necessário seguir a Jesus de perto, colado, abraçado, firmado em Jesus. Somente assim nós temos segurança plena para a nossa vida. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, há tantas pressões para que a gente siga Jesus de longe. Nesse tempo do fim, nós queremos te pedir, Deus, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos na nossa caminhada, para que, ó Deus, jamais venhamos a nos desvencilhar de Jesus, mas possamos estar perto, andando lado a lado, andando nos teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?